Ô, Thiagueira. Eu preciso ver o nome do jogador. Eu tenho aqui. Arroyo. Cheche Arroyo. Cheche Arroyo. Kenny Arroyo. Ah, é que eu tô aqui no Instagram dele. Cheche Arroyo. Atleta que joga no Besiktas, da Turquia. Mas ele é cria, pra mim, das melhores categorias de base do continente. Independente Del Valle. Que é Independente Del Valle. Ele é equatoriano? Aqui, ó. Quer que eu te dou? Não pode falar? Aqui. Eu não vou, só vou contar o que eu apurei. O que você apurou? Hoje cedo eu fui atrás para saber como é que estava a situação do Caio César. E aí me passaram que talvez não fosse o Caio César o nome mais. Porque o Cruzeiro chegou a conversar com o Al-Hilal, conversou com o jogador deu ok para vir pro Cruzeiro. Travou no Al-Hilal, né? E tá travando no Al-Hilal até aqui, porque o Cruzeiro queria a contratação do atleta por empréstimo. E aí essa situação do Caio César talvez não avance hoje mais pelo que o Al-Hilal tem feito. E aí eu perguntei sobre, eu nem sabia o nome do Arroio, tá? Eu só tinha visto que um pessoal da Turquia tinha dado que o Besiktas tinha recusado 7,5 milhões de euros pela venda do Cheche Arroyo ao Cruzeiro. E aí eu perguntei, pode ser jogador do Besiktas? Assim, sabe? Quando você tá, será que é? E essa pessoa me disse que tudo podia acontecer. Ela não desmentiu, também não confirmou, só disse que tudo pode acontecer. Então é o que eu tenho sobre o Arroio. Eu não tenho, de verdade, nenhum tipo de detalhe a mais a respeito dessa situação. Ele é muito jovem, né? Muito jovem, tem 19 anos, jogou na categoria de base da seleção equatoriana, mas a escola dele eu dou moral pela escola, porque você pode pegar aí pelo continente e também na Europa, você vai encontrar vários equatorianos, entre outras nacionalidades, que foram cria do Independente Del Valle. Trabalho então, incrível eles fazem lá. É impressionante o trabalho que eles têm. Eles têm assim, uma cidade, é quase que uma cidade mesmo. Quando eu falo cidade, é porque é um campo, são vários campos dedicados à formação de atletas. É uma lista extensa, então ele tem isso no currículo, tem só 19 anos, teve essa passagem pelo Besiktas, né? Na temporada passada, se eu não me engano, ele fez 32 jogos e teve participação em gols em 3 gols. Mas é um jogador jovem, eu vejo como uma aposta do Cruzeiro para esse momento. Ó, a informação que eu recebi foi a seguinte, até complementando a do Thiago Fernandes aqui. A informação que eu recebi é de que o Cruzeiro fez proposta pelo Arroio e a primeira foi recusada, que as conversas continuam e que ele, Arroio, quer jogar no Cruzeiro, quer vir ao Cruzeiro. As conversas continuam. A primeira proposta que o Cruzeiro apresentou foi recusada, segundo a fonte aqui. Peraí. É isso mesmo. O jornalista turco tinha falado isso, né? 7,5 milhões de euros a proposta do Cruzeiro, de acordo com esse jornalista turco, e que essa proposta havia sido recusada. Então, assim, eu ainda não tenho uma informação precisa para trazer sobre valores, se há de fato proposta, se há de fato interesse, se há qualquer negociação. Eu reitero, o que me falaram é que tudo podia acontecer, mas não deram nenhum tipo de detalhe a respeito desse jogador, não. Ó, então deixa eu chamar um break aqui pra gente apurar mais alguma novidade aqui. Aqui não tem jeito, vocês querem que eu receba a informação, tem que ficar aqui com a cabeça baixa teclando, pra tentar apurar mais. O clássico, obviamente, já agita os bastidores, né? Com falas do Paulo Pelaipe, do Paulo Brax. Pum, na tela aí, Andrezão, aspas de um e de outro. Paulo Pelaipe disse, acompanhei com muita preocupação o nome do senhor Ramon Abateabel para o comando da arbitragem do clássico desta quarta-feira. Esta foi uma infeliz indicação da comissão de árbitros da CBF. O Paulo Brax já disse, é arcaico demais fazer pressão via imprensa prévia ao clássico. Tomara que não haja erro, nem para um lado e nem para o outro. Aliás, Atlético e Cruzeiro têm o dever de contribuir para isso também, não só dentro de campo. E aí, senhores? Eu acho natural, cara. Isso é do jogo, isso é o início do clássico, normal. Desde que a gente conhece futebol... Começa uma semana antes, acaba uma semana depois. Os caras ficam, arbitragem. Isso sempre vai acontecer, isso sempre aconteceu. Eu acho absolutamente natural. Legal que o Brax tenha dado a resposta ao Pelaipe, mas isso, honestamente, é algo para mim absolutamente natural. Qualquer dirigente, qualquer presidente, qualquer pessoa vai chegar e vai fazer essa provocação. Pô, esse árbitro é ruim, você pressiona o cara. Pô, esse árbitro é bom, você leva ali a moral do cara para ganhar uma moral. E Thiago, as duas aspas que foram colocadas aqui, eu acho elas naturais. E eu trato como se eu tivesse em 1995, lendo uma aspa de 1995, ou de 2009, ou de 2016, ou como agora, em 2025. Eu acho as duas naturais e compreendo totalmente. Eu também estou na linha do Thiago, e é raro isso acontecer, viu, gente? Estou na linha do Thiago. As duas aspas... O cara se sente incomodado de concordar com você. Eu acho as duas aspas curiosidade ou não, justamente quando ele está certo é quando ele concorda comigo. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu pego na sua mão, pode ficar tranquilo, irmão. E só para lembrar, né, o Ramon Abateabel, ele já apitou 2 clássicos, né? O primeiro, aquele do 1-0 pro Cruzeiro, gol contra dos Gêmeos, em 2023. E o segundo, 2024, quando o Atlético ganha de 3-0 do Cruzeiro. Quer dizer, uma vitória para cada lado. Então é um tiratema amanhã, né? Por que você tá me olhando com essa cara? Eu vejo muito mais Ele me irrita na fala do Pelaipe como
alguém satisfeito com o trabalho do árbitro do que necessariamente... Se o Brax gosta do trabalho do Ramon Abate Abel... Eu não gosto. Ok, eu também não. Eu gosto. Eu também não. Acho muito teatral. É, que apareceu mais legal, na irmão. A escolha que eu gostaria pra esse jogo é o Rafael Klein, tá? Mas acho bom nome. eu vejo muito mais nessa O direção. Atlético não gosta do Rafael Klein. O presidente já se manifestou. O inclusive, Klaus, contra o Klaus Atlético. Eu gosto do Klaus. Foi o Klaus, né? Klein é o que é chato. Meu Deus. Aquele que Agora vai vir contra o discussão de Flamengo. qual que Qual gosta, foi? né? o Klaus ou foi o Tão Klaus? difícil, Eu velho. gosto de Klaus, Klein, Abate Abel, Que o e tem mais presidente um que é falou que bom. foi contra ele. O Atlético ganhou de 1-0, mas Tem ele um não novinho, compensa. ele tá indo bem, cara. Só não metam o Wilton Pereira Sampaio, senão Ah, não não, sai isso do aí- estúdio. Né? Eu gosto do Daronco. Sai também, tem um monte de eu gosto do barraco, Atlético. Thiago. Vai morar com ele. Tem um novinho também que tá indo muito bem aí, cara. Candansan tá bem. Horrível. Tá bem. Horrível. Eu tenho gostado. Horrível. Péssimo. Inseguro. Vocês são muito chatos. Inseguro. Péssimo. Não, Muito veja chatos, bem. são muito chatos. Eu acho Vocês são muito chato. chatos. E o problema do Abate Eu vou Abel... criar um programa pra falar que vocês são péssimos. Vai dar Vou criar um audiência. programa só pra Faz falar que rápido, vocês são O péssimos. problema do Ramon Abate Abel é o fato de querer chamar mais atenção que o jogo. Teatral demais, cheio de caras e bom bocas e árbitro. tal. Mas, cara, acho que é isso aí que o Eltinho falou. O clássico é isso aí, faz parte, Sabe qual é o bom pressão, árbitro? etc. Assim, e tal. aquele É o bom que ainda mesmo. vai nascer. Exatamente, HG, parabéns. Nossa, vocês são muito chatos. Que ainda vai nascer. Porque na Confederação Brasileira de Agora, Árbitros, falando em arbitragem, ô, Andrezão, só pegando o gancho aí, né, já que tem essa fala do Pelaipe aqui, né, me dá aí, pô, a contratação do dia, a confirmação, né, do Gaciba como um assessor especial da presidência do Cruzeiro, né? O Cruzeiro anunciou, então, a contratação do ex-árbitro Leonardo Gaciba. A gente vai mostrar aqui o anúncio oficial, né? A apresentação hoje do Gaciba como novo assessor especial da presidência. Agora, atenção para isso aqui, ó. Será representante do Cabuloso em assuntos ligados à arbitragem, atuando junto à CBF, comissão técnica e jogadores. Logo, ele será uma figura para representar o Cruzeiro lá na CBF, de assuntos obviamente relacionados de interesse do clube, mas a importância dele para atuar junto a jogadores, para atuar junto à comissão de orientação mesmo. Não sei quem de vocês disse lá agora na rádio Foi sobre o Thiago, depois que ele pegou a informação. Ele disse, olha, Guilherme- quem vai apitar o Guilherme jogo? Souza. Ramon Abate Abel. Aí ele vai chegar Foi e falar, Valu, falou isso. é assim Isso foi Valu, necessário. isso foi Valu. Interessante, gostei. Achei que o Cruzeiro foi muito bem. O Gaciba é um cara que sabe comunicar, já foi colega nosso de televisão, trabalhou com o Elton lá na Globo. Depois que o Elton veio pra cá, esse sorriso não sai da casa do menino. Ele trabalhou com o Elton lá na Globo, sabe comunicar, é um cara respeitado. Acho que o Cruzeiro escolheu muito bem o nome do Gaciba, viu? Eu assino embaixo, gostaria de ouvir o Valu. Você tá com a cara assim, você não tá com a cara boa, você tá com fome. Bastante. Vamos lá no bolão? Ué, Vamos lá no bolão? Não, você perguntando se eu tô com fome. A gente saindo da Band News pra cá, eu vi um envelope de uma folha de papel que era vermelho. Parecia aqueles pacotes de macarrão aberto. Eu falei, gente, quem será que cozinhou o macarrão dentro da TV? E era um pacote de quê? Era um pacote de papel, pô. Papel era de produto de limpeza. Fome. Você gostou da Cara, é um indicação movimento do Gaciba? diferente. É um movimento diferente e acho que o Cruzeiro tenta dar um pouco mais de representatividade no principal órgão do futebol dentro do nosso país, que é a CBF. O Gaciba é um cara que já esteve lá. Vamos ver na prática, né? A princípio, é um movimento que chama atenção, para mim, inesperado. Não é um cargo comum da gente ver sendo criado, né, dentro do nosso futebol, mas vamos ver. Eu gostaria de entender um pouco mais como é que foi a conversa, falando, olha, a gente contratou o Gaciba a partir do momento que detectamos a necessidade de 3 pontinhos. Eu sei, está especificado na publicação do Cruzeiro, mas eu queria uma certificação, uma explicação um pouco mais robusta do clube, né? De fato, o que ele vai fazer, como ele vai atuar. Você até trouxe, né, HG, a extensão disso, juntamente com o Thiago. Ele vai continuar, deve continuar vivendo mais no Rio de Janeiro, enfim. Queria entender na prática mais, porque, afinal de contas, a gente não está falando de um diretor de futebol, de um assessor de imprensa. É um cargo mais incomum, mas não quer dizer que seja desnecessário. Afinal de contas, o futebol tem mudado, a gente sabe como é que são a importância das relações fortes, né, e representativas nos bastidores da bola. Ô, Valu, eu acho que o ponto educacional também, ele pode ser muito importante dentro do clube. Eu acho que qualquer clube que os nossos deveria a arbitragem é preocupar. ruim. Sim. E a educação dos nossos jogadores dentro de campo também. Exato. Eu acho que é por esse ponto, pode ser importante também, e que outros clubes, vendo o Cruzeiro fazer e dar certo, venham fazer isso também. Porque uma coisa que incomoda muito, né, de forma nacional, é todo lance ter o bolinho em cima do árbitro. E eu acho que isso também, pro árbitro trabalhar, é muito difícil. É um negócio desconcertante em alguns momentos e de abuso. De todo lance ter o bolinho, dos dois times. Vão lá e fecham o bolinho em cima do árbitro, achando que ali vai ser resolvido tudo e da forma que eles estão pensando, achando que é uma pelada, né? Em meio das peladas aí de futebol, que é simples pegar e ir lá e resolver as coisas. Então, na publicação do Cruzeiro é colocado trabalho junto aos jogadores e comissão técnica. Então, isso pode ser uma amplificação disso, de tentar dar uma educação maior para os jogadores no combate ali a essas questões que atrapalham muito o desenvolvimento da arbitragem. Só tem um ponto que o Valu destacou mais cedo, que eu acho que poderia o Cruzeiro avaliar com mais cuidado. O assessor da presidência, óbvio que ele vai atuar muito, né, nos assuntos relacionados, que tem um relacionamento entre Cruzeiro e CBF, mas acho que ele precisaria ficar mais aqui, mais próximo. Mas eu acho que isso, com o tempo isso vai virar, HG. Eu acho que com o tempo Cara, eu acho que ele pode vir e voltar constantemente. Mas Ponte eu acho Aérea mais Rio, próximo vai ser BH, melhor. convenhamos, Por bem exemplo, feito de você fazer. citou
né, dele conversar com os jogadores sobre as características do Ramon Abad Abel. Então, ele poderia estar aqui para poder fazer isso, inclusive. Mas ele tá, hoje ele tá, né? Então quer dizer que ele já estreia pro Clássico. Não, ele tá aqui em Belo Horizonte. O trabalho dele pode Eu não ter entendi, reflexo estreia no pro próprio Clássico por quê? Ué, pra preparar o time pro Preparar o Clássico, time. para poder. Mas eles eu lidarem falei, com chama o quem vai Se ele apitar, tá vamos aqui, por que apitar, não? chega Diálogo, pra é pra ter diálogo. Pra ter diálogo, pra ter uma Diálogo. postura, afinal, o clássico, a maneira com que o juiz pode lidar com o jogador. Você falou mesmo, o estilo do Ramon. estilo do Ele Ramon. gosta de aparecer, não gosta muito de Dá conversa. muito cartão, gosta de conversa. É esse estilo. E até do Bolinho, E cara. outra coisa, imagina só, gente, naquela que eu falo aqui, que pra mim futebol não se ganha só dentro de campo, imagina ali, tá lá o Gaciba, com a indumentária do Cruzeiro, e vai lá cumprimentar o árbitro. E aí, como é que vai, seu Thiago Fernandes? Tudo bem? Mas eu acho, Vamos HG, jogo pra Ah, você. mas E isso aí aí, é uma- Presta atenção, Caiu, presta atenção, como é que vai passa na ser? mão. Se liga aqui, Mas tá? isso não Peraí, irmão. não influencia. Eu caí ontem. Thiago Pega Fernandes. essa mão aqui. Thiago Fernandes, bom jogo pra você, seu desgraçado, apita direito, Não, cacete. eu acho que isso não influencia. para o que ele vem, eu acho, não ter essa informação, que para o que ele vem fazer, me parece que a ideia é que ele esteja mais próximo à CBF do que necessariamente da instituição Cruzeiro. Aqui. Até para não desgastar a figura do Pedro Lourenço, não desgastar a figura do Pedro Júnior. Esse é o intuito do Cruzeiro. É que hoje, se vai haver algum desgaste entre o Cruzeiro e a instituição, que é a CBF, que seja com o Leonardo Gaciba, que é alguém que já conhece a CBF, conhece todos os bastidores, passou por lá, sabe muito bem como funciona. Então a ideia é mais ou menos E essa. eu não acho que esse cargo de assessoria, eu não acho que, por exemplo, o Pedro Júnior esteja terceirizando responsabilidades. Eu não acho que seja isso. Eu acho que você não consegue ser onipresente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Agora tem um detalhe. Não, mas não é Zé, terceirizar, é evitar um desgaste Não, mesmo. e numa reunião na CBF, uma coisa é o Gaciba chegar lá para tratar de assuntos relacionados ao Cruzeiro. Outra coisa é o próprio Pedro Júnior. Pedro Júnior chegou agora, está começando uma carreira de... E se ele não está aqui, ele já falou aqui no nosso programa da necessidade de estar sentado na cadeira junto com o Pedro Lourenço para os negócios do Cruzeiro. Então, só assim, pelo menos eu não vejo como está terceirizando a representatividade do Cruzeiro na CBF. não, Eu vejo até a escolha de alguém Mas isso nem impede do Gaciba estar junto com o Pedro em uma situação. Não impede. Eventualmente eu acho que isso vai acontecer. Sim. Eu acho que a escolha é em cima de um cara que conhece muito aquele mundo da Isso que CBF. você falou dele, esse trâmite dentro do campo também, eu acho que se ele puder fazer, eu acho que é importante, sabe? Tem que fazer, É isso cara. Eu não acho que influencia isso aí, não. pode Eu não sei influenciar, quando a gente fez com o Tinho, Thiago, não, não você já influencia. falou, É o seguinte, Tinho, é óbvio que eu fiz um teatro. não, mas né, assim, não cara? existe. Eu acho que Isso. isso. Você acha que vai chegar? Você acha que vai chegar no bate a pita direito? Não, eu tô falando nem de presente. Eu acho Não, não. que Acho que não tem Eu nada acho a que ver. não custa, eu acho que é bom, não deixa de ser ruim eu não, acho que você não faz a mostrar ali que menor eu tô aqui, tô Eu acho que junto não e faz a tal. menor E ele diferença. é do ciclo ali, ele conhece o movimento eu acho que e tal. Clube, Eu acho que- eu acho que faz diferença. precisa ter Por representatividade. isso que o Gaciba Ok, tá vindo, mora no ok. Rio de Janeiro. Mas não é essa Não é que dentro você- de campo. que você tá Ô, colocando. Valu, Não, Valu, HG. Valu, nós estamos falando, não é de um clássico que vá 3 pontos, não, Valu. E quem Nós disse estamos que eu tô falando isso? de, em qualquer circunstância que o Cruzeiro estiver envolvido, eu, se sou dono do Cruzeiro, presidente, visa, eu colocaria o Gaciba como uma figura próxima. Tá bom, eu discordo de Inclusive, vocês chuta nessa, a porta, beleza. pode chutar a porta Tá da bom, vestiário. Olha só, eu já Tá bom, eu vi discordo. em jogos do Atlético, várias vezes, o diretor do Atlético antes do jogo, conversando com o árbitro para poder falar assim sobre a maneira com que ele vai lidar e tal. Não é pedindo para ajudar, não. Não, mas isso é conversando, natural. Falando assim, pô, Isso é não, natural. falando assim, olha, pô, no outro jogo nós somos colocado prejudicados isso em assim, pauta. não sei o Cara, quê, isso é natural. sabe? É uma coisa assim que quer criar uma boa relação, né? Respeitando Mas ela você, não influencia. estamos confiando em você. Eu acho que isso Não é uma coisa que influencia. não influencia, mas eu acho que Como não é que há você tem mal, certeza não há mal Porque nenhum. aí eu tô desconfiando diretamente de uma pessoa que tem pra ser isônimo. Mas você está dizendo que isso não influencia, você tem certeza que não influencia? Eu não tenho. Porque a partir Eu do não momento eu tenho. desisti do futebol. Então me diz uma coisa, por que o Dudu tomou 6 jogos de suspensão de uma situação que deveria ser tratada na esfera comum, na esfera civil? Representatividade de quem estava envolvido no problema com o Dudu. É isso que eu estou dizendo. Então, dizer que não tem nenhuma influência, tem. Aí já Não vai- estou dizendo que é uma faz você ganhar outra jogo. discussão. Não estou dizendo que faz você ganhar jogo, mas acho importante. A figura do também acho, Gaciba HG. no ambiente do jogo. Estou mais dizendo que o Gaciba respeito. tem que morar aqui no Sion, não. O que eu gente. tô achando é isso. Ó, Até HG, porque a eu diferença sugeriria o do que a Granal. gente tá falando é que eu acho que ele é mais representativo e importante lá do que aqui. Mas Porque por que aqui, não? porque aqui tem Pelaipe, tem Pedro Júnior, é só isso. Mas por que não nos dois? Não, é porque, cara, aí vai criar essa lacuna, assim, que hoje... Mas ele não vai ter tanta demanda assim na CBF o tempo todo, não, né? Eu também tô nessa Eu não sei, conversa. eu não Ele sei, tem Breno, eu não demanda. sei o que pretendem quando colocaram ele E como aí assessor eu da vou até mais. presidência, ele mora lá. Vocês acham que é uma solução? Vocês acham que a partir de agora Cara, isso pode mudar mesmo? não, Porque eu o Cruzeiro foi prejudicado em 3 jogos crassos. A gente pode falar eu não do acho que Inter, os pode erros falar vão do Santos, acabar, Mirassol. mas eu acho que você tem que Você se acha que mexer. diminui? Não, eu Eu não acho sei. que diminui. Eu não sei, eu não consigo, assim, né? Eu esse acredito exercício. que vai diminuir, A gente vai eu ter que, acho. eu vou esperar o tempo passar Não, pra mas ver o que pensando em acontece. termos de representatividade, Aumenta, ela já aumentou. ela, pô, escancara ali, pô, o Cruzeiro tá preocupado com essa situação. Sim. Pra mim, a tendência é de redução de erros contra o Você tem Cruzeiro. um Aí cara eu que não tem sei. a técnica pra poder falar, argumentar, cobrar. É diferente do presidente lá. O cara pode até falar de cada lance, ele chega lá e fala, olha, a regra tal, o cara fez isso. Eu acho que, não acho- nesse lado aqui o juiz estava mal colocado. Olha, foi isso aqui, eu Eu não acho que seja a interessante. solução dos problemas, mas é o Cruzeiro se movimentando. É o Cruzeiro indo em alguma direção. Porque a gente sabe, os erros acontecem, a gente nunca vê questionamento. A gente está vendo neste momento, a arbitragem no futebol brasileiro como um todo, ela é ruim, em toda a temporada 25. Mas a gente já viu em algum momento, técnicos ficam ameaçados nos cargos, jogadores são questionados, mas quem manda na arbitragem segue prestigiado.
Então, você, clube de futebol, seja Cruzeiro, Atlético, qualquer outro clube, tem que procurar fazer medidas dentro da legalidade, dentro do que você imagine que possa surtir efeito. O Cruzeiro, para mim, faz esse movimento, mas sem nenhuma garantia de que vá colher frutos mais adiante. Mas eu prefiro, por exemplo, se eu tô lá no Cruzeiro, eu prefiro que meus jogadores, minha comissão técnica, no caso, para um dos atributos que foram destacados aqui, eu prefiro que eles recebam uma orientação de um cara do tamanho do Gaciba do que de qualquer um outro da comissão. Né? Nos assuntos relacionados a jogadores e comissão. Nos assuntos institucionais, ele tem tamanho para representar o Cruzeiro. Ele tem envergadura, né? Tem envergadura. E no tete-a-tete ali com os árbitros, antes dos jogos, e os jogos mais importantes, não sei se vai ficar por aqui X dias na semana, não sei o que foi tratado, eu acho importante esse tete-a-tete também. Então, por isso, eu acredito que o Cruzeiro fez uma ótima contratação para essa figura representar o clube na CBF e junto aos demais assuntos relacionados ao clube aqui. Achei que foi uma bela jogada. Agora, você quer a solução, Valu? Quero. Eu vou te dar agora a solução. A solução está aqui, ó. E o zagueiro Fabrício Bruno, que obviamente já assinou com a Nuno, ele e o atacante Caio Jorge foram convocados pelo Carlinho. E aí, eu falei hoje lá na rádio, que o Carlinho ontem disse que ele observa muito a questão física, jogador que dá 100% fisicamente. Além do que estão jogando, a dupla fisicamente esbanja dentro de campo. Os dois. E aí, além da bola, tem também essa questão e os dois convocados aí discorram sobre o assunto. Começa com você aí, Thiagueiro. É o melhor zagueiro do futebol mineiro, já te falei isso por várias vezes. O segundo melhor do Brasil, atrás só do Léo Ortiz. A convocação para mim é absolutamente natural. E o Caio Jorge, para mim, é o melhor centroavante do futebol brasileiro, o melhor jogador do Brasil hoje. Você ouve falar de um zagueiro chamado Lianco, do Atlético, porque ele tá machucado, talvez você não tenha ouvido falar. Você acha que o Lianco não tá incluído aí? Porque eu vou te falar, se o Lianco não tivesse machucado, ele estaria na seleção brasileira. Para mim, o Lianco é o terceiro melhor. Eu não sei se seria talvez no lugar do Fabrício Bruno. Para mim, o Lianco é o terceiro melhor. Você acha que o Lianco não tá jogando mais que o Fabrício Bruno? Que o Fabrício Bruno do Você acha Cruzeiro? Eu tenho minhas dúvidas. Só você vê eu tenho minhas dúvidas, porque hoje a referência do Atlético é o Lianco. Tá jogando muita bola. Inclusive, num pouco espaço de tempo aí, ele é unanimidade aí. Eu não acho o Lianco um mau jogador. Mas o Fabrício joga mais. Mas você falou Léo Ortiz, você falou Fabrício Bruno, você não citou o nome do Lianco. Eu disse que o Só quando eu entrei pra falar do Lianco está na sua lista, Thiago? Na minha lista da seleção hoje? Dos três já mais? esteve em alguns momentos. Dos três mais? Dos três mais? No futebol brasileiro? Hoje? Sim, ele é o terceiro colocado, já falei isso. Ele é medalha de bronze. Eu só acho que o Fabrício só pede pro Léo Ortiz. Porque o Léo Ortiz joga um absurdo. Cara, ele é maravilhoso jogando bola. E depois, pra mim, o Fabrício Bruno. E você, Altini? Se o Lianco estivesse fisicamente bem, clinicamente liberado, ele estaria na minha lista e eu acredito que ele estaria também na do Ancelotti. Mas você tiraria o Fabrício Bruno? Não, eu levaria junto. A informação que eu recebi de uma pessoa do Atlético hoje é de que Lianco estava na lista e não foi convocado por causa da contusão. E assim, o Fabrício Bruno já tem até uma construção, né, dentro da seleção brasileira, parabéns para ele mais uma vez, mas todo destaque merecido ao Caio Jorge. O Caio Jorge tem 15 gols no Campeonato Brasileiro, 5 assistências, tem jogado um futebol absurdo, parece um touro quando pega na bola, a arrancada do tiro curto que ele tem, até o tiro longo também, de grandes distâncias, como o gol que ele fez no próprio Flamengo, né, que é um dos destaques no Brasil, é uma prova disso, fez outros gols desse modo, pegando a bola um pouco depois do meio campo e arrancando, cria grandes oportunidades para o Cruzeiro, é um jovem, tem 23 anos, tem um futuro gigantesco pela frente, eu acho que a seleção precisa disso, de recuperar esse gosto, essa conquista, essa retribuição para quem se destaca, que em algumas situações dentro do próprio Campeonato Brasileiro, a gente via grandes jogadores se destacando e não tendo a possibilidade de, por estar jogando no futebol brasileiro, não ter esse reconhecimento. E o Caio Jorge ter esse reconhecimento, jogando pelo Cruzeiro, jovem, com ainda poucas passagens, né, em seleção brasileira, mas ser consolidado nesse momento, eu achei magnífico. E pode elogiar o Carleto só por mais uma coisinha? Por favor. Por estar buscando aprender o português. Eu já vi vários estrangeiros passando aqui e não ter em nenhum momento essa busca por aprender a nossa língua. E o Carleto ontem, na coletiva, ele mesmo se corrigia quando utilizava ou o espanhol ou a língua mãe dele, que é a italiana, em alguma situação. Parabéns. HG, a trilha do Caio Jorge, né, é aquela trilha do herói que a gente costuma falar. Ele até postou nas suas redes sociais, mostrando quando ainda passou pela cirurgia, recebendo a mensagem ali de apoio no momento até do Ronaldo Fenômeno. E ele foi fazendo realmente uma retrospectiva, né, até chegar nesse momento da convocação. Eu acho que, olha, dificilmente a gente vê unanimidade, mas é complicado ver alguém questionar, né, essa convocação do Caio Jorge, assim, pelo Brasil é difícil que alguém questione, né, porque além dos 15 gols, ele entrega assistências, ele entrega participação, quando ele não entrega gol também, ele entrega muita participação. E o Fabrício Bruno, eu queria destacar que é um jogador que aparece nessa convocação, acho que o contexto, principalmente do time do Cruzeiro, o coletivo, né, o Jardim sempre fala isso, o coletivo costuma fazer sobressair ainda mais as individualidades. Então, além de dois
2 jogadores convocados, o Cruzeiro teve outros 2 na pré-lista. O Fabrício Bruno, o principal aspecto que eu destaco dele nos últimos meses com o Jardim é no aspecto com a bola, a saída de bola. Porque foi esse aspecto exatamente que fez com que o Felipe Luiz preferisse a zaga com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz. Ele não falou assim, o Fabrício Bruno é um jogador ruim, não, mas ele preferiu esses jogadores e é um aspecto que realmente o Fabrício Bruno tem crescido bastante no comando do Leonardo Jardim. E se ele aperfeiçoa esse jogo com a bola, ele tem outras valências que, para mim, ele está a perseguição dele. Os atacantes costumam evitar um contra um. A velocidade dele é um negócio absurdo. Tem uma coisa aqui, eu não gosto de usar essas palavrinhas da moda, não, mas é para resumir a explicação, que é a amplitude nos movimentos, né? O jogador joga a bola na frente, além da velocidade, ele tem amplitude. Abre as pernas, toca a bola, e tira a bola do atacante, e joga para uma linha de fundo, e joga para uma lateral, e faz um corte. Né? Não é só meia abertura de compasso, não. Então, a amplitude dos movimentos, a velocidade dele, o jogo aéreo dele, por razões óbvias. Qual a altura dele? 1,92 m, sei lá. Ele é bem alto, e além de tudo isso, essa melhora considerável dele com a bola, né? Isso aí acaba, por exemplo, levando essa convocação. Né? Então, quer dizer, e agora sabe por quê? Ele só não é mais rápido, Eltinho, do que uma Suzuki. Né? Porque de uma Haldui, não é só mais rápido que uma Haldui, né? Então foi um golaço a convocação do Fabrício Bruno. Tá? Agora, falando em convocações, né, o Carlo Ancelotti explicou a convocação, inclusive do Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Veja aí. A característica de um atacante é fazer gol, primeiro. Ele está fazendo muitos goles. O goleador do Campeonato Brasileiro é um atacante muito jovem que já tem experiência, porque jogou também em Itália. Então, creo que ele, por lo que está fazendo neste momento, merece estar com o equipo nacional. Aqui, ô Carlinhos, desculpa. Na moral, Carlinhos. Conquistou todo mundo. Eu comprei um moletom, cara, da CBF. Eu vi, bonito, um azul bonito. Só por sua causa. Sua causa e por causa do Rodrigo Caetano, que é um cara que eu respeito demais, que é um monstro. Mas por sua causa, Carlinhos, você me reconquistou. O Eltinho comprou uma camisa do Brasil. O Eltinho comprou, o Valu está descendo a raja todos os dias, vestido de camisa do Brasil. Gritando, Brasil! Mas com calça também, explica. Usando calça. Só eu que tenho a impressão assim, mas eu vendo de fora, eu acho que essa convocação para os dois pode ter reflexo até amanhã, como motivacional. Eu acho que entra grande. Achei que você ia falar que eles iam poupar para não machucar para jogar na seleção. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu acredito. De maneira nenhuma. Cara, eu tô falando de uma coisa séria. O Breno tá completamente louco. Você tá pegando assim. Você tá muito mal-humorado, não, é porque você é muito azedo. Por que você é assim? Gente, todo mundo aqui é velho de televisão. E existe um negócio chamado time. Então existem times que a piada fica boa, que a brincadeira fica boa. Tem outros que a piada não fica boa. Eu vou chamar a atenção no ar. Você acha que a piada foi ruim? Era sem sentido. Mostra aqui, Adilson. Mostra aqui pra mim. Tá vermelho. Eu tinha sommelier de piada. Na hora que for o momento certo, você me fala que eu faço a piada. Aqui, isso aqui é o sinal da irritação. O cara apelou como aqui. Não existe no mundo, ninguém que se irrita mais facilmente do que o Elton. Tirar o Elton do sério é a coisa mais fácil do mundo. A Claudinha faz isso? Não, a Claudinha pelo contrário. Não, faz a essa aí vai pro céu. Eu falei que a Claudinha deu um sorriso. Deixa eu mandar um beijo especial aqui pro meu afilhado, o Francisco, que tá lá em Divinópolis assistindo a gente. Você sabe que amanhã ele faz 13 anos? E você sabe que no dia do nascimento do Francisco foi o meu primeiro dia aqui na Band? É mesmo? É mesmo. Na verdade, na Esportes FM, né? Já tinha vindo algumas vezes e tal, mas no dia foi o dia. Quer dizer, não foi o primeiro dia na rádio, mas foi o dia da mudança, né? Real de Divinópolis para Belo Horizonte. Foi no dia do nascimento dele. E amanhã ele faz 13 anos. Então, um beijo aí pro meu afilhado. Ele mora lá em Divinópolis? Mora lá e quer ser comentarista esportivo. Posso te perguntar uma coisa? Pergunta. Por que você é assim? Por causa de vocês. Por causa de vocês. Sabe quem está assistindo nós também? Ídolo máximo e supremo. Preparador físico, monstro. Grande Sergipe. Esse é monstro. Preparador físico, monstro, esse é bom. Grande Sergipe, beijo pra você. Tá falando que vamos voltar a treinar, saudade de você, Grande Sergipe. Eu vou treinar principalmente depois de comer um pastel lá do Giba Lara. Ô, HG, o Cícero Marques está assistindo a gente aqui agora. Pediu pra eu falar pro Breno Galante que o Lianco é melhor que o Fabrício Bruno nunca. Que ele tá doido. Mandou um abraço, que é fã de todo mundo aqui no programa. Pena que o Lianco não vai jogar o clássico, a gente podia ter esse confronto pra gente analisar, né? Mas no jogo de volta vai ter, ué. No jogo de volta a gente pode debater sobre isso após o jogo de volta. Pode ver na seleção. Jogo de volta vai ter. Na volta a gente vê. Pois é. Agora falando na volta a gente vê. Minha mãe fazia muito isso comigo. Hein? Na volta a gente vê. Na volta a gente compra. Na volta a gente passa lá na no volta a gente compra. Só um detalhe aqui, ô Valuzeiro. Ontem, quando estava saindo a lista, eu falei isso na rádio, tem mais um jogador do Cruzeiro que eu acho que daqui a pouco estará na seleção. Daqui a pouco, obviamente, não estou falando que... Eu acho que o Kaique Bruno, cara. Eu acho que o Kaique, muito em breve, ele vai estar, ele estará na seleção. Sério, tá no radar, né? Porque ele estava na lista larga. O Matheus Pereira também no radar, enfim. Então, são também. jogadores que estão sendo observados aí pelo Carlo Ancelotti. Só com relação... Né? Matheus Pereira e Cajota no jogo da seleção, os dois? Assim,
o Paquetá voltou, né? Tem gente que ama o Paquetá, assim. Quem ama? Muito. Um grande. Se nas Olimpíadas tivermos novamente aquela modalidade da dança, né? Graças a Deus já foi tirado. Eu acho que o Paquetá seria um grande reforço, né? Para aquele tipo de modalidade. Mas futebol tem muitos que agradam demais. Né? ele é de Paquetá, bola. Na minha você tá seleção, exagerando. nem na minha, Breno. Na minha, Vocês estão exagerando. Paquetá é de bola, gente. Finalmente nós concordamos em algo. Assim. Curioso, o Valu fala tanto. isso? Não, porque é raro, mas acontece. Só para concluir, falando do Fabrício Bruno, agora há pouco o Central da Toca deu que o Cruzeiro tem muito bem encaminhado uma renovação com o Fabrício Bruno até 2030. O Valu fala tão bem do Guardiola, ele pediu o Paquetá uma vez lá no Manchester City, recente até, inclusive. Pra você ver, né, Thiago? E ele não foi contratado. Essa é a admiração boa que você critica, não, por exemplo, a que você tem diante do Renato Portaluppi, de achar que tudo que ele faz é lindo e maravilhoso. eu já fiz A críticas a ele boa aqui. admiração é aquela que permite as críticas também, eu já né? fiz críticas ao Renato aqui sobre a forma como ele trata Aliás, a coletiva. você gostou de ver a Falei avaliação que ele várias fez do vezes trabalho sobre dele? isso. Eu não vi, eu admito que eu não acompanhei. Mas eu já fiz críticas sobre a forma como ele age na coletiva, não tem problema nenhum. Eu, sinceramente... Eu sei o que o Renato respondeu de cor. O quê? Na coletiva. Faça a pergunta pra mim que foi feita, Valor. Eu respondo. Renato, qual a análise do seu trabalho? Nota 10. Isso aí. Ele falou isso? É o Tim, qual a análise do seu trabalho? Maravilhoso, tá vendo? Não erra, o Renato não erra. 6,5 é uma nota ruim. Não, 6,5 na minha época passava, irmão. Passava com 50. Mas hoje não passa mais não. E pegava a recuperação e passava, dava um jeitinho. Qual que é a sua nota pro seu trabalho? 7, posso fazer uma pergunta? 7 é nota ruim. Minha filha, quando tira 7 na prova, ganha esporro. E você? Não, quer dizer que 10. pode melhorar. Isso aí, irmão. Sou bom pra caralho. Você? Nota 7. Nota 7 é nota ruim. Só você está passando Você tá de ano. maluco, irmão? Nota ruim. Porque quer dizer que, deixa eu falar, presta atenção, ele falou que ele é 10, então quer dizer que ele é o sinônimo da perfeição, nós estamos perdidos. Eu vou olhar pra ele e falar, sinônimo da perfeição, nota 10, Thiago, onde que eu vou querer chegar? Aí eu tô Pelo que eu perdido. vejo no palpitômetro aqui, Pergunta pra mim. pelo que eu Qual que é vejo no a sua nota? palpitômetro aqui, é melhor você ficar quietinho mesmo, irmão. Tem que não. Peraí, o cara falando de mim, eu tenho que responder. Marcão! Eu tenho que. É Pai Marcial, dele. pô. Marcão. Eu tenho que responder. Existe Marcial. Eu vejo aqui quando a gente vai falar sobre futebol, Pergunta pra mim. na mundinho do Brenão. Deixa ele falar. Pelo amor de Deus, é o outro que não tem o time, velho. O Elton não vai. Não o tem o Elton não time, vai. cara. Não tem o time, só na hora de parar. Mano, que vontade de atacar isso aqui. Pô, eu tinha que responder, irmão. Pergunta, Vocês são muito qual que é a sua chato. nota? Aí de novo. Thiago, pelo amor de Vocês Deus. são muito chato, me deixa falar. E que ninguém mais interrompa o mestre. Qual que é a sua nota? Pra Pra você, mim? seu desempenho. 5,5. Ué, mas você tá baixo, você foi reprovado. Vai, Andrezão. Opa, aí, ó. 7,8. Peraí. Nota, atenção para a nota da equipe dos donos da bola, Fabrício Valgas. 10. Academos os donos da bola. Só faltou falar, né? Academos os donos da bola. 10. Nota para o Thiago Fernandes. 7,8. Tá vendo? Ai, o Fabrício é o melhor operador. O Fabrício é do mundo. Tem não. Posso fazer uma pergunta? É sonoplasta, não é operador, não. DJ. Vocês acham que a grama sintética pode ser um fator que seja diferente pro Cruzeiro que Não, não jogar? Cara, para. Ó, Vocês acham? o Bucaramanga não foi. foi. Pro Pro Flamengo não Cienciano foi. não foi. pro Flamengo É não justamente foi, por isso que eu tô pro Cienciano não foi. perguntando, porque nos últimos jogos não foi. Meu Deus, você tá pegando qualquer coisa hoje. Cara, Você tá pegando qualquer coisa. Posso falar? A camisa da Santa do Hipnose Tuca faz aqui. diferença? Diário.